Então, pessoal, agora a gente vai falar de um dos conceitos que é o mais mal compreendido do budismo aqui no Ocidente. É o conceito de karma. A ideia de karma aqui no Ocidente, ela assumiu um tom muito estranho. Ela assumiu uma identidade um pouco exótica que não tem muita relação com o original. A palavra karma para a gente aqui virou um tipo de retribuição divina, virou tipo um castigo do universo contra a gente. Você faz uma coisa e vem uma punição. Você faz uma coisa boa e vem uma recompensa. Não é bem assim, tá? O karma não vai te pegar no sentido que as pessoas dizem. A palavra karma, pessoal, no original, ela significa ação. E o que que o Buda tem a dizer sobre karma? Uma coisa muito importante. Karma é intenção. Intenção é karma. Ou seja, tudo aquilo que você faz com intenção produz karma. Ou seja, aquelas ações elas vão ter consequências em dois níveis. Primeiro, no mundo externo, no mundo real, material. Em segundo lugar, e esse é muito mais importante, dentro de você. Do ponto de vista budista, toda vez que você faz uma ação intencional, você desenvolve a mente naquela direção. O que que isso significa? Que você se distorce, você se torna a pessoa que é capaz de fazer aquilo. Por isso, tem tantas coisas na vida que a gente se arrepende de ter feito. A gente fala, nossa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, e agora? Porque você se tornou uma pessoa que era capaz de fazer aquilo. Se você teve sucesso naquele procedimento, naquela ação, a sua mente ela se consolida naquela direção. Você se torna mais aquilo. Você fica mais propenso a fazer aquilo de novo. É assim que você desenvolve hábitos. É assim que você desenvolve manias, costumes. É assim, pessoal, que você aprende a tocar um instrumento musical. Você senta com o seu violão no colo e você começa a fazer escalas, fazer acordes, fazer notas e assim você vai. Cada vez que você erra, você tem que refazer o modelo que você está usando na sua cabeça. Cada vez que você acerta, o seu modelo vai ficando mais consolidado, até o ponto que você vai fazendo o que a gente chama de refinamento. Isso, pessoal, funciona para tudo nessa vida. Você dirigir, você aprender a cozinhar, você aprender a meditar, você aprender a ir na academia. Tudo é assim que um bebê aprende a andar. Então vocês veem, essa ideia de karma, ela não é uma brincadeira, ela não é uma ideia esotérica, filosófica, sobrenatural. Ela é o funcionamento da realidade. Então você faz uma coisa com intenção e essa coisa dá resultados, tanto no mundo quanto dentro de você. Agora, por que que isso é tão importante? Porque do ponto de vista budista, o karma não é uma coisa simplesmente linear. Muitas vezes você tem um karma linear. Por exemplo, você coloca a mão no fogo, vai queimar. Você não precisa esperar até uma próxima vida, você não precisa esperar até amanhã. Ele vai queimar no momento em que você colocou a mão ali. Agora, algumas coisas, elas só começam a dar resultados muito tempo depois. Um exemplo disso é você ir na academia. Não adianta você ir na academia hoje e querer ficar monstrão amanhã. Não vai funcionar. Você não vai virar um atleta de fisiculturismo durante uma noite, durante uma sessão de treino. Isso demora. Por quê? Porque o seu karma, ou seja, as ações que você realiza, elas vão se acumulando, elas vão se sobrepondo, e isso vai dando juros compostos, tá? Vai produzindo resultados cada vez melhores naquela direção que você tem interesse. Pensa no seu corpo não como sendo uma coisa sólida que existe, mas como um processo que está sempre em constante fluxo. Os seus músculos, eles não existem como tal. Eles não existem de uma maneira isolada. A sua gordura também não. Então, se você quiser ter músculos mais fortes, o que você precisa fazer?
Você vai na academia, você machuca o músculo, ou seja, você destrói o músculo para quando o corpo for refazer ele mais forte. Você está sacrificando uma parte de si, literalmente, do jeito mais literal possível. Você está arrancando uma parte de si para que, na hora dela ser refeita, ela seja refeita da maneira correta, da maneira que você quer, que você deseja. É assim que funciona o karma. Você vai fazendo coisas e essas coisas vão dando resultados. Se não derem os resultados que você quer, você vai ajustando, você vai refinando. Pensa, por exemplo, numa pessoa que está tocando um instrumento musical. Ela quer tocar uma certa música de uma certa forma, só que a técnica dela ainda não é boa o suficiente. Ela não consegue fazer os dedilhados, os arpejos, ela não consegue se mover da maneira correta. Então, o que ela faz? Ela vai refinando aquela técnica. Como? Através da prática. É assim que nós fazemos com a meditação. A primeira vez que você senta para meditar é horrível. Você está sentado numa almofada esquisita, ou no chão mesmo, com um monte de gente estranha, ou sozinho em casa. E aí a pessoa fala: olha, foca na respiração. E você nunca focou na respiração na sua vida. Você não sabe respirar no modo manual. Então você fica. E aí você fica perdendo o fluxo da respiração toda hora, porque você não sabe o que você está fazendo. E ninguém te ensina, ninguém te explica. Eles só falam, foca na respiração. Aí você fala, nossa, isso é karma? Isso é karma. Você está adquirindo uma nova habilidade, uma nova capacidade. Da mesma forma que você aprende a tocar violão tentando e errando, da mesma forma que você aprende a dirigir tentando e errando, a cozinhar, a jogar xadrez, você aprende um idioma assim, pessoal. É assim que você aprende a falar uma língua nova. Você erra e acerta, erra e acerta. Toda vez que você acerta, você vai na direção correta. Toda vez que você erra, você tem que desmanchar aquele sistema que você criou para produzir aquilo, e aí você tem que colocar o novo no lugar. Tudo nessa vida funciona dessa forma. Por isso o karma é tão importante. E é por isso a gente entender que o karma não é um tipo de punição divina. Ele não é um tipo de castigo. Ele é uma realidade física e mental. Funciona assim. Eu quero A, para chegar em A, eu preciso fazer um curso de ação. Eu preciso ter um conjunto de coisas para fazer para obter aquele resultado. Então, por exemplo, se eu quiser aprender um idioma novo, não adianta eu ficar reclamando que eu não falo o idioma novo. Tem coisas muito específicas que eu preciso fazer para eu adquirir o idioma novo, para eu aprender a falar aquilo. Eu estudo, eu treino, eu erro, eu corrijo e eu tento de novo. Quando você é professor de idiomas, essa é uma das coisas que você precisa ficar ensinando para os alunos o tempo inteiro. Não tenha medo de errar. Se você não erra, o seu professor não tem razão de ser. Isso é para tudo na vida. Não só para aprender um idioma, para aprender um esporte, para aprender um instrumento musical, para aprender a cozinhar, dirigir. Você precisa fazer errado para depois fazer certo. A mesma coisa acontece com a sua meditação. Você vai fazer errado um monte de vezes, até você aprender a fazer de um jeito que funciona para você. E nunca, pessoal, vai ter uma coisa que funciona para todo mundo da mesma forma. Simplesmente não vai. Essa é uma das duras realidades que a gente tem na vida como ser humano. O que funciona para o Joãozinho não vai funcionar para a Mariazinha. E o que funciona para a Mariazinha não vai funcionar para o Pedrinho. E assim por diante. Algumas pessoas dão sorte e encontram a melhor forma possível para elas logo de primeira. Mas essas são raríssimas. E, infelizmente, nós não somos elas. Então a gente precisa ir treinando, quebrando a cara e voltando. É assim que funciona o karma. Para quem tem interesse em, entre aspas, ser budista, tem 5 coisas que você pode deixar de fazer, não é fazer, é deixar de fazer, para você facilitar a sua vida nesse mundo. Não matar absolutamente nada, pessoal. Nem pernilongo,
Nem barata, nem carrapato, nada. Não matar, não roubar, não mentir, não fazer sexo ilícito e não usar álcool e nem drogas. Essas são as 5 coisas básicas, são os 5 preceitos básicos que você precisa seguir se você quiser ser budista. Professor, eu vou ter que deixar a cervejinha de lado? Vai. Para você ser budista, você não pode beber. Aí a pessoa pode falar para você: não, mas eu conheço um monte de budista que bebe. Não. O que você conhece é um monte de gente que se diz budista e que bebe. Porque o budista, por definição, não pode beber. Os 5 preceitos são bem claros. Eles têm 2.600 anos de idade, pessoal. Você não pode consumir álcool nem intoxicantes. Se você consome álcool ou intoxicantes ou viola qualquer um desses 5 preceitos de maneira intencional, você não é budista. Seria o equivalente a eu mostrar uma margarida para você e falar: olha, uma rosa. Tá? Então, esses são os seus 5 preceitos. Já que a gente está falando de karma, esses preceitos existem para facilitar a sua existência no mundo. Eles existem para que você reduza o sofrimento que você causa a todos os seres e a si mesmo. E isso, repara, se você não matar, não roubar, não mentir, não fizer sexo ilícito e não usar droga nem álcool, sua vida fica bem mais fácil, porque você tem muito menos problema para lidar. Só o fato de você não mentir já resolve 90% dos problemas da sua vida. Então, pessoal, isso é karma. Karma é intenção. Intenção é karma. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar vocês sobre o karma. A pessoa acha que quando ela faz alguma coisa no piloto automático, ela não fez intencionalmente, mas ela fez. Só porque uma coisa foi feita no piloto automático, isso não te isenta da intenção. Se você estiver correndo no parque, por exemplo, para se exercitar, e por acaso você pisar numa formiga, isso não é intenção. Você nunca teve a intenção de matar a formiga. Você só estava correndo. Às vezes você nem viu ela ali. Você está tirando o seu carro da garagem e passa em cima de uma barata, por exemplo. Você nunca teve a intenção de fazer aquilo. Você nem viu. Então você não quebra os seus preceitos. Agora, se você está conversando com alguém, pousa um pernilongo ou uma mosca em você, e você automaticamente faz assim, você vai falar: ah, professor, eu não tive a intenção. Teve sim. Você viu o pernilongo ou a mosca e a sua mente imediatamente falou: isso não devia estar aqui. E você vai lá, concorda com isso e usa a sua mão intencionalmente para matar o bichinho. Isso é karma, isso é intencional. É só que você ainda não desenvolveu sua mente o suficiente para perceber aquela intenção de matar o outro ser. Então você tem um modelo mental de realidade que você está usando para operar. Naquele modelo, o pernilongo não está incluso. Então o que o modelo faz? Mão, vai lá e tira esse pernilongo daqui. E você, destreinado, vai com ela e bate no bichinho. Então, muito importante. Só porque uma coisa é feita no piloto automático, não quer dizer que ela não é intencional. Uma coisa não intencional é uma coisa que você não teve vontade de fazer. Como é o caso de você estar correndo e pisar numa formiga, por exemplo. Ou de estar dirigindo e passar em cima de uma barata. Isso é não intencional. Tudo bem? Uma coisa que não é intencional é uma coisa que não tem a vontade de ser feita. Isso não produz o karma interno. Ainda produz karma externo, porque ainda tem consequências. Mas o karma interno, que é aquela distorção na sua mente, não acontece. Porque você não usou um modelo específico para operar. O problema mais perigoso do karma é a distorção interna. Porque quando você mente, por exemplo, você está violando um dos preceitos. E o ato de mentir, ele é muito perigoso, pessoal. Toda a literatura psicológica e psiquiátrica é unânime nessa parte. É uma das coisas mais danosas que você pode fazer para sua mente e para sua vida, contar mentiras. Porque você começa a se distorcer tanto numa certa direção que você começa a acreditar naquilo. E isso pode levar inclusive a quadros de psicose, de tanta mentira que você conta.
Você começa a acreditar naquela realidade artificial que você produziu. E aí você se pega mentindo sem querer. Você nem vê, você ficou tão acostumado a contar mentiras, a inventar histórias mirabolantes, que você simplesmente começa a mentir no piloto automático. E isso é muito perigoso, tanto de um ponto de vista moral e social, quanto de um ponto de vista da sua própria experiência da realidade. Então, muito cuidado. É para isso que a gente tem esses vídeos. É para isso que a gente tem todo esse treinamento de meditação, reflexão e desenvolvimento da mente na direção correta. A direção que te conduz até onde você quer chegar, que é a iluminação.